Boa tarde a todos. Dentro de instantes, iniciaremos a solenidade de diplomação dos eleitos ao pleito de 2016 dessa cidade de Arealva. Solicitamos a todos colocarem os celulares no modo silencioso ou desligarem. Convido a compor a mesa as seguintes autoridades. Presidindo os trabalhos o senhor excelentíssimo senhor juiz eleitoral da 300ª Zona Eleitoral, Dr. João Tomás Dias Parra. O excelentíssimo senhor Anderson Pontes Jorge, presidente da Câmara Municipal. Senhor Paulo César Gimael, representando o delegado de polícia. Major João da Costa Duarte, representante do 4º Batalhão da Polícia. Tenente Robson Ferrari, representando o CPI 9. 4. Subtenente PM Denilson Antônio Fázio Penha. Passo a palavra ao Dr. João Tomás Dias Parra, excelentíssimo juiz eleitoral, para declarar aberta a cerimônia de diplomação. Boa tarde a todos. Invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a cerimônia de diplomação dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos no município de Arealva. E devolvo a palavra ao mestre de cerimônias. Também prestigiam esta solenidade os representantes do Conselho de Pastores, o Padre Fontana, a presidente do Conselho Tutelar, a senhora Maria Beatriz Pereira Lenharo. Convido os presentes a respeitosamente ouvir o hino nacional.
Concedo a palavra ao Dr. João Tomás Dias Parra, excelentíssimo juiz eleitoral. Excelentíssimo senhor Anderson Pontes Jorge, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Arealva, ilustríssimo senhor Major João da Costa Duarte, na pessoa de quem cumprimento os demais policiais militares aqui presentes, e o Major João da Costa Duarte está representando aqui o 4º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Bauru. Ilustríssimo senhor Paulo César Gimael, aqui representando o delegado de polícia em exercício no município de Arealva. Também cumprimento a Vossa Senhoria. Senhoras e senhores, é uma honra muito grande estar aqui nesta tarde, uma tarde festiva, voltando a Arealva, para esta cerimônia tão importante, que é a cerimônia de diplomação dos eleitos na eleição de 2016. Eu sempre digo que duas coisas me emocionam profundamente. A primeira delas é ouvir o hino nacional. Ainda há pouco, ouvindo o hino, como é de costume, eu me arrepio de emoção, principalmente naquela parte em que diz que verás que um filho teu não foge à luta. Eu acho maravilhoso. E uma outra coisa que me causa profunda emoção também é trabalhar nas eleições. Sempre, desde que me inscrevi como eleitor, eu sou de um município pequeno, aqui próximo, sou de Cafelândia. Com 18 anos, quando me inscrevi eleitor, eu já fui convocado para trabalhar nas eleições e sempre o fiz. Trabalhando como mesário, lá na recepção dos votos, durante o dia. Depois fui convocado para trabalhar na apuração. Na época, eram cédulas, né? Os senhores lembram aí, os mais velhos aí como eu. Nós ficávamos, às vezes, passávamos a madrugada contando os votos, trabalho difícil, uma responsabilidade muito grande, mas isso sempre me emocionou muito. Confesso para os senhores. E a emoção talvez venha de que é um amor à pátria, um amor à cidade, aquele amor, aquela dedicação que a gente tem que doar um pouquinho de nós em benefício da coletividade. Então, aí depois que assumi como juiz, isso há 25 anos, de vez em quando estou aí presidindo uma eleição e sempre para mim é uma emoção muito grande. Quando eu ingressei na magistratura, eu me recordo que na época eu era advogado do Banco do Brasil, eu era funcionário de carreira, mas fui para o jurídico do banco. E eu iniciei, então, a minha cartinha de despedida, dizendo assim: permitiu o excelso magistrado do universo que eu me tornasse juiz entre os homens. E aí, passados muitos e muitos anos, ainda numa fala que eu estive lá em Bauru durante essas eleições, ainda eu disse, olha, permitiu o excelso magistrado do universo que eu já, como juiz, estivesse aqui em Bauru, também presidindo uma eleição, porque é uma emoção muito grande. Então eu digo isso e falo de coração porque é uma coisa que o juiz, na verdade, ele faz como uma tarefa complementar. Na verdade, nós não temos uma magistratura de carreira, nós não temos lá o juiz eleitoral, que é aquele juiz sempre, aquele juiz certo. Nós somos juízes oriundos da Justiça Estadual. Então nós somos em 21 juízes titulares em Bauru e a Justiça Eleitoral ela roda. É um rodízio que é feito entre esses 21 juízes. 2 anos cada um. Então estou me despedindo da Justiça Eleitoral agora, novamente. Talvez seja a minha última vez, então até a minha fala aqui também tem um significado de despedida. Mas, e eu digo despedida porque já tenho até tempo para aposentar e talvez quando voltar, quando chegar a minha vez novamente, eu já nem esteja mais na carreira. Mas assim, então a gente faz isso, é um trabalho extra que nós fazemos. Além da minha atividade normal, que eu sou juiz da 2ª Vara Civil de Bauru,
Estou como diretor do Fórum atualmente em Bauru. Além disso, ainda sou juiz eleitoral. Então é um trabalho muito grande. É assim, dedicação ao extremo, principalmente em eleição municipal, que a gente tem vários problemas para resolver. Então é muita dedicação mesmo. E eu faço isso com prazer, com alegria, com o coração cheio de felicidade, por estar assim, consciente de que eu estou fazendo a minha parte para a gente ter um pouquinho, para a gente ter um país melhor, uma cidade melhor, né? E a nossa meta na justiça eleitoral é sempre preservar a lisura das eleições. Não temos falcatruas nas eleições, isso eu garanto para os senhores. Sou o maior defensor disso, da urna eletrônica. Muitos dizem, a urna é isso, a urna é aquilo. Não, a urna é um instrumento muito seguro, muito preciso, que retrata a vontade do eleitor. Então, se hoje nós estamos aqui diplomando prefeito, vice-prefeito, vereadores, é porque o povo votou neles. Não fomos nós que fizemos alguma manobra para que alguns estivessem aqui. Os senhores têm certeza disso. Então, nós trabalhamos pela lisura das eleições e trabalhamos também com afinco pela igualdade de tratamento entre os candidatos. É uma coisa fundamental. E para isso, até nós temos a lei. Nós temos o limite, é a lei. Não é? Então, nós precisamos, às vezes, atuar como de fato atuamos. Né? Nós temos até advogado aqui presente, que sabe disso, da nossa atuação, advogados aqui presentes, que sabem da nossa atuação firme, né? Para que a lei fosse cumprida, para que o processo eleitoral se desenvolvesse de uma maneira equilibrada, né? Para que o processo eleitoral se desenvolvesse dentro daquele regramento que é a lei. Bom, então eu gostaria de dizer algumas palavras e dizer que essa cerimônia, na verdade, é uma cerimônia simples. Como o ato jurisdicional que ela é marcada pela discrição. Nós não temos aqui pompas, não temos nada de extraordinário. Simplesmente temos, né, ouvimos o hino nacional, eu estou fazendo um pronunciamento, e até por conta dessa simplicidade, recomenda-se que apenas o juiz eleitoral faça uso da palavra. Mas eu, excepcionalmente, conversando com o cerimonial, eu vou permitir para que o prefeito eleito e a vereadora que obteve maior número de votos também façam uso da palavra, mas apenas por um tempo muito curto, de no máximo 5 minutos, a fim de que nós possamos manter essa discrição com a qual nós queremos marcar este ato. Né? Não queremos aqui fazer discursos políticos, apenas eu acredito que eles se limitarão a fazer os seus agradecimentos, algumas colocações, mas mantendo a discrição desta cerimônia. Então, excepcionalmente, eu vou conceder a palavra aos dois posteriormente, que o mestre de cerimônias já está orientado nesse sentido. E eu, até para evitar, para não fugir desse foco, eu trouxe alguma coisa escrita, para não desvirtuar muito, mas eu inicio parabenizando os candidatos eleitos. Eu, em nome da Justiça Eleitoral, eu desejo a todos eles uma gestão profícua, uma gestão séria, digna, honrada, atenta aos interesses da coletividade e com o pleno e cabal cumprimento das promessas de campanha, mediante realizações que visem o bem-estar geral e o progresso desta cidade. E nesse sentido, eu peço a permissão dos senhores para ler aqui o preâmbulo da Constituição Federal, da nossa lei maior, e depois fazer umas breves considerações a respeito. Então diz lá o preâmbulo da nossa Constituição Federal: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos,
fundada na harmonia social e comprometida na ordem internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Para mim, esse texto é de fundamental importância, porque além de ele traçar os parâmetros fundamentais, básicos da nossa democracia, como foi dito aqui, a nossa democracia que se assenta, né, na liberdade, na segurança, no bem-estar, no desenvolvimento, na igualdade, na justiça, na fraternidade, na falta de preconceitos, na harmonia social. Então, além dela traçar tudo isso, ainda faz expressa referência a Deus. Então, os senhores lembram que no início, quando eu declarei aberta a sessão, a cerimônia, eu invoquei a proteção de Deus. E eu tenho certeza de que todos os candidatos eleitos, embora sejam seguidores das mais diversas crenças, eu acho que todos eles são cristãos. Nós temos até o padre, que deve estar presente, foi mencionado o nome dele. Então eu acredito que todos, embora sigam as mais diversas religiões, mas acreditam em Deus, que está lá na nossa Constituição, e são cristãos, né, que seguem os preceitos que nos foram deixados, né, por Cristo. Então, dentro dessa perspectiva, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para essa questão. Se nós somos cristãos, se nós seguimos os ensinamentos de Cristo, nós temos que trazer isso para a nossa vida diária, a nossa vida cotidiana. Nós não temos que seguir os preceitos de Cristo apenas dentro das igrejas, não é? Nós temos que trazer esses ensinamentos para a nossa vida, para as ruas, para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa casa, para onde quer que nós estejamos. Nós temos que colocar isso para fora, no nosso cotidiano, trazer esses ensinamentos para o nosso cotidiano. Então, os senhores que estão assumindo hoje encargos elevados, os mais elevados do município, prefeito, vice-prefeito, vereadores, os senhores estão assumindo uma autoridade, um poder. E os senhores têm que ter consciência de que a autoridade, o poder, ela emana do Criador. E, eu não sei quando, nem como, mas eu tenho certeza de que nós, todos nós, que detemos aqui na terra uma parcela do poder, nós que temos autoridade, seja no âmbito do executivo, do legislativo, do judiciário, um dia nós vamos ter que prestar contas desse poder, dessa autoridade que nos foi concedida. Isso eu tenho certeza, eu trago comigo isso no íntimo, não sei de onde eu trago isso, mas eu tenho essa convicção. Então um dia nós teremos que prestar contas. Certamente nos perguntarão, que uso você fez da sua autoridade? Que males você evitou? Que progresso você impulsionou? Ou então, que males você provocou? Que progresso você deixou de provocar? Que benefício próprio você teve? Ou que prejuízo você causou ao outro, à coletividade, ao Estado, ao município? Então eu acho que nós vamos ser cobrados disso. Então eu gostaria de frisar isso. Os senhores que estão assumindo, que tenham em mente essa visão. Não quero aqui ser nenhum moralista, não, mas é o que eu sinto, estou falando do fundo do meu coração. E até a propósito, eu gostaria de mencionar aqui um texto, um livro de Chico Xavier, Caminho, Verdade e Vida, livro psicografado por Chico Xavier no ano de 1948. E diz mais ou menos isso que eu acabei de fazer, mas diz com palavras bonitas, mais belas, bem colocadas. Então eu tomo a liberdade de ler. É o seguinte, ele diz assim: a lição do mestre não constitui tão somente um impositivo para os mistérios da adoração. O evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. É o roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência.
O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é o seu altar de oração e seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Muitos discípulos, nas várias escolas cristãs, entregam-se a perquisições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. No entanto, espero Cristo venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Então é isso que eu acabei de dizer, né? O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. O que nós fazemos no templo, o que nós adoramos no templo, nós temos que pôr em prática na oficina, que é o nosso campo de trabalho. Então a mensagem que eu tenho para dizer para os senhores é essa aí. Procurem trabalhar com essa convicção de que os senhores têm uma responsabilidade para com o povo que os elegeu e uma responsabilidade perante o Criador, que permitiu que os senhores estivessem assumindo e desempenhando um ato de autoridade em nome dele. Como eu disse, todo poder emana do Criador. Os senhores vão desempenhar uma parcela desse poder. Então, já encerrando a minha fala, que, como eu falei, tem que ser breve, eu gostaria aqui de registrar os agradecimentos da Justiça Eleitoral. Antes de mais nada, aos mesários, né? Nós tivemos aqui em Arealva 84 mesários que foram convocados e trabalharam com afinco, né? Eu gosto sempre de enfatizar que a Justiça Eleitoral, além dela não ter uma carreira própria, como eu disse, nós não temos o juiz eleitoral fixo, nós somos juízes estaduais que assumimos eventualmente a Justiça Eleitoral. Além dela não ter um juiz, uma carreira de juiz fixa, ela não tem números suficientes de servidores para fazer uma eleição. E a eleição é um acontecimento monstruoso. Ainda em uma cidade do porte de Arealva, nós não vemos tanta coisa, mas imagine em Bauru. Aqui nós tivemos 84 mesários, em Bauru tivemos 3.500 mesários. Então é assim, é muito grande, é uma coisa muito grande, né? E esses mesários, eles colaboram, e a Justiça Eleitoral, até para fazer um parênteses aí, a Justiça Eleitoral não tem nem a própria sede dela, nós não temos um prédio próprio. Nós precisamos da ajuda das prefeituras municipais. Até estou falando isso porque é um assunto que depois eu tenho que tratar com o prefeito eleito, já deixando meio engatilhado. Mas é a verdade. Então, isso é legalmente permitido. Aliás, é determinação, senão a Justiça Eleitoral não funciona. Então, é feito um convênio entre o TSE, o TRE e as prefeituras municipais para que as prefeituras assumam o aluguel ou então a cessão de um espaço para funcionamento do cartório eleitoral. Então, até isso, né, nós precisamos. Não temos esse prédio próprio da Justiça Eleitoral. Mas, voltando aos mesários, os mesários são essas pessoas que suprem a nossa deficiência de funcionários para fazer a eleição. Queria agradecer também à Polícia Militar, que simplesmente é impecável no seu trabalho, principalmente em Bauru e na região. Nós temos aí policiais abnegados, dedicados ao trabalho, sérios, íntegros e que estão de prontidão em todas as ocasiões. O trabalho que a Polícia Militar fez na região foi simplesmente fantástico. Em Bauru, sem qualquer comentários, não tivemos nada, nenhum incidente em Bauru, de tanta prevenção que nós fizemos em reuniões, em montar estratégias dessa forma, daquela,
não tivemos nem derrames de santinho, que é uma prática que a gente costumava ver nas eleições. Então foram simplesmente, Polícia Militar nos deu todo o apoio, todo o amparo. E aqui eu gostaria de agradecer ao Major Costa Duarte, que é o nosso, temos um relacionamento muito bom, até por conta de eu estar desempenhando atualmente as funções de diretor do Fórum de Bauru. Queria deixar aqui os agradecimentos em público à Polícia Militar e que esse agradecimento seja transmitido principalmente para o Tenente Coronel Flávio Kitazumi, que sempre também nos atende prontamente. Também para o Coronel Ayrton e para todo o comando da Polícia Militar. Ficam aqui registrados os nossos agradecimentos. Da mesma maneira, eu gostaria de agradecer a Polícia Civil, aqui representada pelo escrivão Paulo César Guimael. Polícia Civil também que nos deu toda a retaguarda. Polícia Civil que nos apoiou, inclusive no dia das eleições, em que eu estive aqui, tive a colaboração do delegado. Então, assim, são agradecimentos que eu faço do fundo do meu coração. Faço o agradecimento também à Prefeitura Municipal. Infelizmente o prefeito não está presente, mas deixo aqui o agradecimento, porque assim, dentro dessa ótica de que o cartório eleitoral, a justiça eleitoral não tem recursos, a Prefeitura Municipal sempre nos apoia, disponibilizando viaturas, disponibilizando funcionários para transporte disso, daquilo. Então, todas as requisições prontamente atendidas. Eu não poderia deixar aqui de registrar o meu agradecimento nesse sentido. E eu digo, e faço esses agradecimentos, extensivos também aos funcionários aqui presentes da Justiça Eleitoral, e eu faço esses agradecimentos consciente de que não só no âmbito das instituições, das entidades, no âmbito aí profissional, trabalhista, mas no nosso âmbito pessoal também, individual. Nós somos peças de um grande quebra-cabeças. De modo que sozinho nós não construímos imagem nenhuma. Mas se nós começarmos a juntar as peças, no final nós vamos construir uma figura. Então é isso que eu quero deixar de mensagem para uma eleição. Como é um ato muito complexo, se nós não somarmos forças, se nós não juntarmos as peças, cada um na sua função, nós não fazemos uma eleição. Nós não fazemos de maneira nenhuma. Então, nós só conseguimos fazer com essa junção de forças. E nas nossas vidas também é assim. Se nós nos isolarmos, nós não vamos ser nada, não conseguimos nada. Nós só conseguimos alguma coisa se nós nos juntarmos, se nós nos unirmos. Então, o agradecimento que eu deixo é nesse sentido. E já encerrando mesmo a minha fala, eu gostaria de dizer assim da minha profunda emoção, né, de estar aqui presente e agradecer mais uma vez aí a colaboração de todos, a presença maciça do povo de Arealva, das autoridades, e passamos então a sequência da nossa reunião, sem estender muito. Eu devolvo então a palavra ao mestre de cerimônia, para que ele convide as autoridades que farão uso do microfone, pelo prazo máximo aí de 5 minutos. Muito obrigado a todos. O excelentíssimo juiz eleitoral, Dr. João Tomás Dias Parra, concede a palavra à excelentíssima senhora Séfora Faria Martins, eleita nas eleições 2016 com o maior número de votos nominais ao cargo de vereadora, para que se pronuncie em nome de seus pares. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa de autoridades.
É com muita satisfação e alegria que hoje estamos aqui, digo por mim, pelos companheiros eleitos. Parabenizo todos que foram eleitos. E quero dizer para todos a minha grande alegria em fazer parte do Poder Legislativo da nossa cidade. E quero deixar registrado aqui, que a partir do 1º de janeiro, temos que nos unir. Unir para a gente conseguir levar o melhor para o povo. O povo está cansado. Nós, todo mundo, o nosso país. Então, se nós não começarmos daqui, de baixo, nunca lá em cima a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Eu peço isso para vocês, que nos olhem de uma forma de esperança, com que nós vamos conseguir, sem rivalidade, com união, porque a rivalidade, ela não pode existir na política, embora exista. Temos que ser adversários políticos até o dia 2. A partir desse dia, somos companheiros. Quero agradecer mais uma vez a Deus, em primeiro lugar, a minha família, que sempre esteve presente, a todos os meus amigos e companheiros que votaram ou que tiveram intenção de votar e por algum motivo não votou. Meu muito obrigado a todos. O excelentíssimo juiz eleitoral, Dr. João Tomás Dias Parra, concede a palavra ao excelentíssimo senhor Elson Banucci Barreto, prefeito eleito nas eleições de 2016, para que se... Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu queria saudar, e em nome dessa saudação, saudar as demais autoridades aqui presentes, ao doutor digníssimo juiz da 300ª Zona Eleitoral, doutor João Tomás Parra. Doutor João, essa atitude do senhor trazer essa singela, esse singelo evento, como o senhor se referiu, mas para nós de uma grandeza enorme, o senhor trazer essa diplomação na nossa comunidade. Dessa forma, o senhor aproxima a justiça eleitoral da comunidade. Esteja muito próximo. Olha que bonito hoje, numa tarde, uma sexta-feira, vemos aqui senhoras, senhores, cadeirantes, jovens, crianças participando desse evento. Quem ganha com isso somos todos nós. Sou muito grato, doutor João, por essa atitude e essa vontade de trazer essa diplomação junto à nossa comunidade. Nosso muito obrigado. Doutor João, o senhor iniciou a sessão falando em nome de Deus, falando na pessoa de Deus. E Rui Barbosa, quando ele foi convidado a ser paraninfo da turma de São Francisco, em 1922, uma das questões que ele quis deixar, uma daquelas lições que ele quis deixar aos jovens formandos da faculdade de São Francisco, ele se referiu que não há justiça onde não haja Deus. E isso é muito importante nós carregarmos
na nossa vida a presença de Deus. Quero aproveitar, Dr. João, nesse momento, fazer um apelo. O senhor, que é representante do Poder Judiciário, quero fazer um apelo ao Poder Judiciário, ao qual o senhor representa na nossa comunidade nesse momento. Lutem, seja perseverante, vamos passar esse país a limpo. Os senhores têm o apoio da sociedade brasileira. Os senhores têm o apoio de toda uma nação. Num momento que nós assistimos pessoas que criticam o Poder Judiciário, não pelos seus erros, mas pelos seus acertos, essas pessoas não agem de boa fé. Lutem, seja perseverante o Poder Judiciário. Lutem pela moralidade. Lutem pelo respeito ao dinheiro público da nossa nação. Porque se assim nós agirmos, nós teremos um município, um estado e uma nação melhor para nós vivermos. Muito obrigado a todos vocês. A vocês, eu dirijo, pela singeleza desse ato e pela singeleza dessa palavra, eu dirijo apenas 3 palavras para vocês. A minha gratidão, gratidão e gratidão. Muito obrigado. Por favor. Eu passo. Encerrados os pronunciamentos, devolvo a palavra ao excelentíssimo juiz eleitoral, Dr. João Tomás Dias Parra, para que dê encaminhamento à solenidade. Eu passo a palavra então de volta ao mestre de cerimônias, Rodrigo César Bueno Noronha, funcionário da Justiça Eleitoral, requisitado pela Justiça Eleitoral, mas que trabalha no cartório eleitoral da 300ª Zona em Bauru. Eu passo a palavra de volta a ele para que convide os eleitos a receberem os respectivos diplomas em chamada nominal por ordem crescente de votação. Então, nesse momento, convido a receber o diploma de vereador o senhor Newton César Cardoso. Convido a receber o diploma de vereador o senhor Vanderlei Giovanuzzi.
Convido a receber o diploma de vereadora a senhora Maria Aparecida Ortiz Crepaldi. Convido a receber o diploma de vereador o senhor Erisvaldo Cavalcante Vitalino. Convido a receber o diploma de vereador o senhor José Ademir Santo. Convido a receber o diploma de vereador o senhor Carlos Alberto de Antônio. Convido a receber o diploma de vereador o senhor José Eduardo Santiago. Convido a receber o diploma de vereador o senhor Paulo Sérgio de Azevedo. Convido a receber o diploma de vereadora a senhora Séfora Faria Martins. Convido a receber o diploma de vice-prefeito, o senhor Antônio Donizete Giatti. Por favor. Convido a receber o diploma de prefeito, o senhor Elson Banucci Barreto.
Bom, então, já nos encaminhando para o encerramento da nossa cerimônia, eu deixo aqui registrado que os suplentes eleitos, eles poderão ou retirar o diploma no cartório eleitoral, ou então poderão até mesmo imprimir a partir do site do TRE, na internet, que esse diploma estará lá disponível para impressão. E eu, no final da minha palavra, aproveitando a fala do prefeito eleito, eu digo que até tinha anotado, nas minhas anotações aí, eu tinha anotado, quando me referi a Deus, essa expressão de Rui Barbosa, que é o maior dos nossos juristas, e realmente ele disse isso: não há justiça onde não exista Deus. Então, confirmo isso aí, e acabei não falando porque no final eu acabei não seguindo todo o escrito que eu havia elaborado, mas havia lá essa anotação. E eu, aproveitando também essa fala, eu desejaria registrar, não entrei nessa seara porque achei que não seria oportuno ou necessário, mas como candidato eleito assim o fez, eu digo que, na verdade, o Poder Judiciário é o porto seguro do cidadão. Nós temos que ter um judiciário forte, um judiciário que tenha não privilégios, mas prerrogativas, para que nós possamos exercer a nossa função de uma maneira imparcial, de uma maneira justa, de uma maneira segura, doa a quem doer. Então, a partir do momento em que tentam enfraquecer o judiciário, estão tentando acabar com a nossa democracia. Então, um dos pilares fundamentais da nossa democracia é o Poder Judiciário. Ministério Público também, polícia, mas o Judiciário é o ponto final. Quando nós chegamos no Judiciário é porque não tivemos mais solução nenhuma em outra área. Então, precisamos disso realmente. E, infelizmente, o momento que nós vivemos é de grande apreensão, grande preocupação nesse sentido. Então, eu gostaria de registrar isso e dizer que realmente o Judiciário se preocupa com essas questões, o Judiciário está preocupado com o nosso povo, o Judiciário se preocupa sim, e como eu disse, nós temos que ter prerrogativas, não privilégios, porque são necessárias ao exercício da nossa função jurisdicional. Então nós temos a garantia da vitaliciedade. O que é vitaliciedade? Eu não perco o cargo como juiz, a não ser através de um processo administrativo e com o voto de 3/5 do tribunal. Eu tenho a garantia da inamovibilidade, quer dizer, eu fico em Bauru até o dia que eu quiser, ninguém vai me tirar de Bauru, porque se não fosse assim, qualquer decisão que eu desse contrariando algum poderoso, eu iria parar lá sem menosprezo à região, mas eu iria parar lá na barranca do Rio Paranapanema. Né? Nós temos também a outra garantia, a terceira garantia, irredutibilidade de vencimentos. Nós não podemos ter o salário diminuído. Por quê? Se é uma forma de você amesquinhar a carreira, de você acabar uma carreira, é você diminuir o vencimento, você diminuir o salário. Então são garantias que os juízes precisam ter. Mas para quê? Para exercer com dignidade a função. Não são privilégios, volto a dizer, é necessário que nós tenhamos isso. Então é preciso isso. Eu gosto quando o povo, não estou chamando o prefeito eleito assim de povo, porque tem uma cultura muito grande. Mas assim, é gostoso a gente sentir isso, essas manifestações, porque o povo está consciente dessa necessidade. Nós precisamos realmente disso. É vital para que nós tenhamos um país decente, para que nós vivamos um país que realmente nos vai dar segurança, nos vai dar paz, nos vai dar tranquilidade. Então, agradeço a essa fala do prefeito eleito, endossando aí, né, essa manifestação da população, que a gente vê realmente isso. E tudo isso que está acontecendo é exatamente por isso. O Poder Judiciário está atuando e está atingindo alguns que antigamente não eram alcançados, né, que conseguiam se safar, e hoje, né, a justiça tem que ser feita e está acontecendo.
Então agradeço mais uma vez e já encerrando, eu gostaria de agradecer a cessão do prédio pela Câmara Municipal de Arealva, na pessoa do seu presidente, que nos foi muito gentil em nos ceder esse espaço, que eu acho que toda diplomação ela deve ser feita no município, para que o povo esteja aclamando aqueles que foram seus eleitos, para que nós estejamos aqui tendo uma festa simples, uma festa sem pompas, como eu disse, mas uma festa da democracia. Então acho isso muito interessante, estou muito feliz, estou me despedindo, hoje talvez seja o meu último ato como juiz eleitoral, estou me despedindo, mas com o coração transbordando de alegria. Isso eu deixo para os senhores. Sinto muito feliz e agradeço mais uma vez ao Pai Criador que me deu essa oportunidade. Então, agradecendo a todos, as autoridades presentes, não apenas estas que estão sentadas à mesa, mas também as demais, agradecendo aos candidatos eleitos, desejando a eles, como já disse, em nome da Justiça Eleitoral, uma gestão profícua, séria, honrada, digna, agradecendo a todas as outras autoridades e agradecendo ao povo dessa cidade que compareceu, senhoras, senhores, crianças, agradecendo mais uma vez, eu declaro encerrada a nossa cerimônia. Muito obrigado. Foi muito bom, foi bom. Simples, mas bacana. Belas palavras. Elas falam mesmo. Mexe, né? Mexe.